O escravo que enganou a elite e se tornou herói histórico. Rio de Janeiro, 1868. Uma cidade fervilhante de contradições, onde fortunas eram construídas sobre correntes e açoites. Ninguém poderia imaginar que, naquele ano, um homem considerado propriedade reescreveria as regras do jogo e zombaria da elite mais poderosa do império. O que você está prestes a descobrir desafiará tudo o que lhe ensinaram sobre astúcia, sobrevivência e vingança silenciosa. Esta não é apenas a história de um homem que enganou seus senhores, é a crônica de uma revolução invisível que aconteceu debaixo dos narizes dos mais arrogantes. Se você acredita que os escravizados eram apenas vítimas passivas de seu destino, prepare-se para conhecer Marcelino Fernandes da Costa, ou pelo menos, esse era o nome que ele havia roubado. Um homem que transformou a própria escravidão em arma, que usou a ganância de seus algozes contra eles mesmos e que construiu um império secreto enquanto fingia submissão. Esta é a história verídica que os livros de história se recusaram a contar por mais de 150 anos. A Casa dos Pimentel erguia-se imponente na Rua do Ouvidor, número 47. Uma mansão de 3 andares com fachada de mármore português, vitrais franceses e móveis importados da Inglaterra. Os Pimentel não eram apenas ricos, eram obscenamente poderosos. Controlavam o comércio de tecidos finos, possuíam participação nos principais bancos da corte e tinham acesso direto ao gabinete do imperador Dom Pedro II. Joaquim Anselmo Pimentel, o patriarca, havia construído sua fortuna através de métodos que fariam até os mais cruéis tremerem. Aos 52 anos, era conhecido nos salões imperiais como o Rei do Algodão, mas nos porões escuros da cidade tinha outro apelido, o Demônio de Sobrecasaca. Sua esposa, Dona Carlota Eugênia, era filha de um visconde falido que vendera a própria filha como se vende um título de terra. Ela cultivava uma reputação de benemerência cristã enquanto ordenava castigos medievais por crimes insignificantes. O casal tinha um único filho, Lúcio Augusto Pimentel, 28 anos, formado em Direito em Coimbra. Um homem que herdara a crueldade do pai e a hipocrisia da mãe, multiplicadas pela arrogância de quem nunca conheceu limites ou consequências. Lúcio gabava-se publicamente de suas conquistas amorosas com mulheres escravizadas, tratando-as como troféus descartáveis. A propriedade dos Pimentel abrigava 17 pessoas escravizadas. Entre elas estava Marcelino, ou assim todos acreditavam. Na verdade, seu nome verdadeiro era Tomás, e ele não havia nascido escravo. Filho de um ferreiro liberto e de uma costureira portuguesa, crescera alfabetizado e com conhecimentos de matemática e contabilidade. Aos 18 anos, fora sequestrado por traficantes que falsificaram documentos, transformando-o em mercadoria. Nos 3 anos seguintes, Tomás passou por 4 proprietários diferentes. Observou, estudou, memorizou. Aprendeu como funcionava o sistema por dentro, as fraudes nos registros, as negociações ilícitas, os subornos aos funcionários públicos. Quando finalmente foi comprado pelos Pimentel, aos 24 anos, não era mais apenas um sobrevivente. Era um estrategista pronto para agir. A genialidade de Tomás estava em compreender algo que seus algozes jamais perceberiam. Os senhores não viam seus escravizados. Para a elite, eles eram móveis que respiravam, invisíveis em sua humanidade. Essa cegueira deliberada seria a ruína dos Pimentel. Joaquim Pimentel tinha um problema vergonhoso que escondia da sociedade. Era analfabeto funcional. Conseguia assinar o próprio nome e reconhecer algumas palavras, mas ler contratos complexos ou documentos financeiros estava além de sua capacidade. Durante décadas, dependera de um contador português de confiança que, convenientemente, morrera de febre amarela 6 meses antes da chegada de Tomás. O filho Lúcio, apesar da educação europeia, era preguiçoso e dissipado. Passava mais tempo em prostíbulos e casas de jogo do que cuidando dos negócios da família. Dona Carlota, por sua vez, estava completamente alheia às finanças, preocupada apenas com sua reputação nos círculos aristocráticos. Foi Tomás que sugeriu, com humildade calculada, que poderia ajudar na organização dos papéis. Meu antigo senhor me ensinou letras e números para que eu cuidasse de suas correspondências, senhor. Mentiu com perfeição. Joaquim, desesperado para esconder sua inadequação e impressionado pela raridade de um escravizado letrado,
concordou. O que começou com pequenas tarefas transformou-se rapidamente em controle total. Em 3 meses, Tomás tinha acesso irrestrito a todos os livros razão, contratos, títulos de propriedade e correspondências comerciais dos Pimentel. Ele se tornara indispensável. Mas Tomás não estava apenas organizando documentos, estava construindo um plano magistral que levaria anos para ser completado e décadas para ser descoberto. Sua primeira jogada foi sutil. Começou a criar pequenas discrepâncias nos registros contábeis. Valores ligeiramente diferentes entre os livros internos e os documentos oficiais. Nada grande o suficiente para chamar atenção, mas suficiente para criar confusão se alguém investigasse. Paralelamente, estabeleceu uma rede de contatos cuidadosamente selecionada. Havia João Perpétuo, um escrivão mestiço que trabalhava no cartório de registro de imóveis e que odiava visceralmente a elite que o desprezava apesar de sua educação. Havia também Padre Anselmo, um religioso desencantado com a hipocrisia da igreja que batizava escravizadas pela manhã e abençoava suas vendas à tarde. E havia Isaura, uma mulher negra livre que administrava uma pensão discreta, onde comerciantes e burocratas se encontravam para negócios menos legais. Cada um desses aliados tinha suas próprias razões para querer ver a elite sangrar. Tomás não precisou convencê-los com palavras inflamadas de revolução. Ofereceu-lhes algo muito mais tentador: dinheiro e vingança, nessa ordem. O segundo movimento de Tomás foi criar uma identidade falsa para si mesmo. Usando a habilidade de falsificação que desenvolvera ao longo dos anos, produziu documentos que atestavam a existência de um tal Marcelino Fernandes da Costa, homem livre e parto, proprietário de pequeno comércio de ferragens na freguesia de Santa Rita. Os papéis eram perfeitos porque Tomás os copiara dos registros verdadeiros que passavam por suas mãos diariamente. João Perpétuo registrou oficialmente a existência dessa identidade fantasma no cartório. Padre Anselmo criou registros batismais retroativos. Isaura forneceu uma testemunha que jurou conhecer a família Fernandes da Costa há gerações. Em questão de meses, Marcelino Fernandes da Costa era mais real nos registros oficiais do que muitos nascidos livres. Então veio a jogada mais audaciosa. Tomás começou a transferir propriedades dos Pimentel para o nome de Marcelino. Não as grandes propriedades que chamariam atenção imediata, mas os ativos secundários. Um armazém usado para estoque, 3 casas de aluguel em bairros periféricos, títulos de dívida de pequenos comerciantes, uma participação minoritária numa empresa de transporte fluvial. Cada transferência era acompanhada de documentação perfeita, assinada por testemunhas compradas, registrada em cartórios corruptos, carimbada por funcionários subornados. Joaquim Pimentel assinava tudo sem ler, confiando cegamente no eficiente Tomás que havia se tornado o guardião de seus segredos financeiros. Durante 2 anos, o império secreto de Marcelino Fernandes da Costa cresceu nas sombras do império público dos Pimentel. O que tornava o esquema ainda mais brilhante era sua simplicidade. Tomás não estava roubando dinheiro diretamente. Estava redistribuindo ativos de forma que parecia perfeitamente legal no papel. Mas Tomás tinha um objetivo maior que meramente acumular riqueza. Ele estava construindo uma rede de libertação. Cada propriedade que transferia para o nome de Marcelino era usada para um propósito. O armazém tornou-se ponto de apoio para escravizados fugitivos. As casas de aluguel abrigavam famílias negras que precisavam desaparecer. Os títulos de dívida eram perdoados em troca de ajuda na rede clandestina. A empresa de transporte movia pessoas em busca de liberdade para províncias mais seguras. Tomás estava usando o dinheiro da elite escravizada para financiar sua própria destruição. A ironia era deliciosa. Em 1871, 3 anos após sua chegada à casa dos Pimentel, aconteceu algo que aceleraria dramaticamente os planos de Tomás. A lei do ventre livre foi aprovada, declarando livres todos os filhos de mulheres escravizadas nascidas daquela data. A elite reagiu com fúria mal disfarçada, mas Tomás viu ali uma oportunidade histórica. Joaquim Pimentel estava furioso. Na intimidade de seu escritório, onde apenas Tomás estava presente, soltou toda a sua raiva. Esses imbecis do parlamento vão destruir este país. Como vou repor minha mão de obra se não posso mais com as crias? Malditos abolicionistas de merda. Tomás permaneceu impassível, saboreando internamente cada palavra de desespero. Sugeriu, com a voz mansa de sempre: talvez o senhor devesse investir em propriedades no interior, onde as leis demoram mais para chegar. Conheço algumas oportunidades. Era mentira, evidentemente. As oportunidades eram terras praticamente improdutivas, que Tomás venderia aos Pimentel por valores inflacionados, transferindo o dinheiro para contas secretas. Joaquim, desesperado e cego pela ganância, concordou com tudo. Nos meses seguintes, Tomás intensificou suas operações. Mas algo inesperado aconteceu. Lúcio Pimentel começou a suspeitar. Não porque fosse inteligente, longe disso. Mas porque sua amante, uma mulher chamada Benedita, que havia sido escravizada pelos Pimentel e posteriormente libertada para se tornar concubina de Lúcio, começou a fazer perguntas. Benedita tinha 26 anos e uma inteligência afiada que escondia sob uma máscara de docilidade.
Ela notara que Tomás saía da casa em horários estranhos, que recebia bilhetes discretos, que tinha uma expressão de satisfação contida que não combinava com sua suposta posição. Inicialmente pensou que ele tivesse uma amante. Depois, começou a perceber que era algo maior. Numa noite em que Lúcio dormia embriagado, Benedita seguiu Tomás. Viu-o entrar numa casa discreta em Santa Teresa, onde se reuniu com pessoas que ela reconheceu. Escravizados recentemente desaparecidos, pessoas livres conhecidas por suas simpatias abolicionistas, até um funcionário do governo que deveria estar do lado oposto. Benedita tinha duas escolhas: denunciar Tomás aos Pimentel, ganhando sua confiança e talvez melhorando sua própria posição precária, ou se juntar a ele. A decisão foi surpreendentemente fácil. Os Pimentel lhe haviam dado roupas bonitas, uma casa confortável e comida farta, mas nunca lhe dariam dignidade. Tomás estava oferecendo algo que o dinheiro não podia comprar: propósito.